Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas do ensino fundamental anos finais do 8º ano. Eu me chamo Pedro Vitor e hoje estou aqui com Briane, vai fazer companhia, certo, a mim, para a gente vivenciar mais uma semana, tá, da trilha. Vamos falar aí sobre geometria plana, tá? O princípio ali, o conceito de reta, semi-reta, segmento de reta, e aí a gente vai evoluindo, tá bom? Então seja muito bem-vindo à aula. Você sabe que essa aula ela tem um formato digital, onde você pode acompanhar essa aula através do computador, através da televisão ou através do seu dispositivo móvel, certo? E sobre esse dispositivo móvel, como faz para você baixar e fazer o download, Briane vai falar para a gente, tá bom? Fala comigo, Briane. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Então, mais uma vez a gente está por aqui, se organizando, né, para ministrar essa aula massa para vocês. Acabei de logar aqui no aplicativo, bom dia para todo mundo. Luan, já deu bom dia aqui, todo mundo ligado para começar assistindo a aula de matemática. Vamos aproveitar aí o professor Pedro trazendo conhecimento sobre essas definições iniciais. No comecinho a gente vai tratar algumas teorias e é importante para que alguns desenvolvimentos mais na frente a gente consiga utilizar essa informação e criticar umas outras. Então a gente vai aí precisar anotar algumas coisas, tá bom? Para você poder fazer acesso aqui, né, a esse aplicativo, vocês que já estão logados, estão bem familiarizados, participam bastante. Quem ainda não, Billy vai colocar aí para vocês o QR Code. A gente tem aí a possibilidade de acessar para o sistema iOS ou para o sistema Android, né? Sendo direcionado para a lojinha, você faz o download do aplicativo e acessa com a sua matrícula sendo o login e a sua data de aniversário sendo a sua senha, tá bom? Eu vou passar aqui para Pedro para não me estender muito, mas volto já com alguns comentários, tá bom? Vai lá, professor. Bom, pessoal, vamos embora, vamos dar continuidade. Lembrando, como o Briane falou, tá? Participe da aula. Eu tenho aqui o Luan, que já é assíduo aqui das nossas aulas, então a gente cria, mesmo sem conhecer, a gente já cria um relacionamento, a gente já sabe que, opa, vou ver Luan lá no chat, certo? E aí a gente cria até uma fisionomia, né, não, Briane? A gente cria uma será identidade. Luan, hein, meu Deus? Será que é carequinha assim? Não, eu acho que não, né? Pelo amor de Deus. Então fala com a gente, galera. Manda suas dúvidas daí, tá bom? Comenta da aula, diz de que escola você é. A gente fica muito feliz com cada comentário que a gente tá vendo, tá bom? Lembrando que você pode assistir essa aula também através do YouTube, certo? Já atualizei e eu acho que ainda está desatualizado. Estamos aí com 7,74 mil inscritos, tá bom? Então, se você está acompanhando essa aula, se inscreve lá no canal. Tem uma playlist lá, a playlist do 8º ano, onde você vai assistir não só as aulas de matemática, mas as aulas de todas as disciplinas e tá lá bem bonitinho em ordem cronológica, tá bom? Então, manda o canal lá pro teu amigo, se ele não puder assistir ao vivo, mas ele assiste às aulas gravadas, tá joia? Então vamos embora. Hoje nós vamos falar sobre retas e também as suas classificações, tá bom? Então vamos dar início a essa semana falando sobre retas, segmentos de retas e suas classificações, tá joia? Então acompanha aqui comigo. Vamos lá, eu tenho aqui, trouxe alguns exemplos onde a gente consegue ver situações do dia a dia, tá? Em que aparecem essas retas, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, um trilhozinho do trem. Tá saindo um som, Billy? Olha os passarinhos. Tá não? Tô escutando aqui. Então, a gente tem aqui, ó, esse trilho aí que representa aí duas retas, certo? Uma do lado da outra. A gente também vai ver aí qual é a relação que existe entre essas duas retas, tá bom? Então vamos lá. A gente tem situações, várias situações do dia a dia em que a gente encontra uma reta. Então vamos lá para a definição de reta, certo? Reta, ele é algo infinito, tá bom? Então como é que a gente representa algo que é infinito em uma TV, por exemplo, que tem começo e tem fim, certo? Então a reta, ela é indicada desta forma, certo? E essas duas setinhas aí que está circulando, aparecendo na sua tela, indica justamente esse infinito, tá bom? Então a reta, ela nem tem começo e nem tem fim, tá bom? A reta, ela é infinita e a gente indica como essas duas setinhas, tá? Então cada setinha aí indica o infinito para ambos os lados. Então eu posso escrever uma reta de qualquer forma, tá bom? E aí, sempre lembrando de você colocar aí as setinhas, tá bom? Nas extremidades,
certo? Então não se esqueça que para representar uma reta a gente coloca aí duas setas nas extremidades. Então, partindo da reta, a gente tem aí outros dois elementos, tá? São eles a semi-reta, a gente tem aí ó, a indicação da semi-reta. Você está notando a diferença entre a reta e a semi-reta? Eu acho que sim, né? Na reta a gente só tem na semi-reta a gente não tem uma das setas, tá bom? Então só apresenta uma seta e a outra não aparece. Isso significa o quê? Eu acabei de falar que as setas, elas representam o infinito. Então, na semi-reta, se eu tenho apenas uma setinha aí, então eu tenho que essa semi-reta, ela tem um começo, tá bom? Então, na semi-reta, ela tem um começo. Esse começo a gente chama de origem da semi-reta, certo? E a setinha do outro lado indicando o infinito. Então, eu tenho aí, na semi-reta, um início, tá? Que está marcado aí de roxinho, tá? E eu não tenho um fim, que eu estou indicando aí por essa seta, que é um círculozinho rosa aí que você está vendo, tá bom? Então, recapitulando, na semi-reta eu tenho um começo, que é chamado de origem, mas eu não tenho um fim, certo? E daí a gente encontra o terceiro elemento, certo? Que é o seguinte. Vamos lá, vai passar, né? Em nome de Jesus. Aí, passou. Então, eu tenho aí, ó, indiquei várias semi-retas. A gente pode colocar de várias formas, certo, gente? Mas, lembre sempre disso. Tem que ter um comecinho, tá bom? E na outra extremidade você coloca a seta. Então, você pode indicar uma semi-reta desta forma aí, tá bom? Indicando agora um segmento de reta, tá? O segmento de reta a gente tem aí, ó, dois pontinhos, tá bom? Então, lembra, o segmento de reta, ele tem começo e tem fim. Dos três elementos que eu acabei de falar, reta, semi-reta e segmento de reta, o segmento de reta, ele é o único que dá para a gente mensurar, tá? Que dá para a gente medir, tá bom? Então, lembra, a reta, ela é infinita, nem tem começo e nem tem fim. Já a semi-reta, ela tem um começo, mas como ela não tem fim, ela continua sendo infinita, certo? E o segmento de reta, ele tem um começo e um fim, então ele é finito, dá para a gente medir ali, essa semi-reta aqui, ela tem 5 metros, 2 centímetros, por aí vai, tá joia? Então a gente tem que colocar sempre nas extremidades, tá? Dois pontinhos indicando que ele tem começo e que ele não tem fim, tá joia? Então vamos embora. Coloquei aí 3 exemplos para você escrever, pode ser de qualquer direção, certo? Lembrando somente da questão das extremidades, tá joia? Então vamos lá. Coloquei aí exemplinhos, tá? Em que a gente vê essa questão da reta, semi-reta e segmento de reta. Então eu tenho um mapa aqui, tá? Então eu tenho aí, ó, essa retinha aí que eu indiquei com duas setas, tá bom? Estão vendo aí, ó, eu tenho uma reta, porque eu indiquei com duas setas nas extremidades, tá joia? Passando aqui, ó, eu escrevi uma semi-reta, ou seja, agora ele tem um começo, tá bom? Mas não tem um fim. E aí a gente pode associar isso em relação a um mapa, tá bom? Por exemplo, se eu coloco uma reta, então eu estou sem destino, né? Saí, estou sem destino. Na semi-reta, eu cheguei num ponto ali, marquei ele como a origem também e estou sem destino, aí a distância não dá para a gente medir, tá bom? Quando eu passo para um segmento de reta, tá? Aí, ó, eu tenho um começo e tenho um fim, e aí eu posso definir aí a distância, tá? Entre esses dois pontos. Por exemplo, a distância da saída até a chegada tem aí 3 quilômetros, por exemplo, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos ver as classificações dessas retas, tá bom? A gente pode pegar aquelas retas lá que são infinitas e podemos fazer a classificação dessas retas. Então vamos ver aí como é que a gente pode classificar essas retas. Acompanha aqui comigo, ó. Lembra do exemplo que eu coloquei aí, do barulhinho? O Billy disse que não estava aparecendo, mas tá, dá para escutar sim. Passarinho aí, a floresta. Ó, eu tenho aí essa imagem do trilho. A pergunta é a seguinte. Imagina que cada trilho desse aí, eu indico como uma reta. A pergunta é,
Essas duas retas, em algum momento, elas vão se cruzar ou não vão se cruzar, tá bom? Então, pensa aí que a gente chega aí na classificação da nossa primeira imagem, que é o seguinte, ó. Vocês lembram desse esporte aí? Esse esporte aí é ginástica artística e esse elemento aí, essa prova aí, são das barras paralelas, tá bom? Então, pode notar que quando a gente tem essas barras aí paralelas, a distância entre uma para outra sempre é a mesma e elas não se cruzam, tá bom? Então, a gente chega aí com isso na classificação da nossa primeira classificação em relação às retas, tá bom? Que são as retinhas paralelas. Pode ver que eu tenho duas retas aí e essas retas elas não se cruzam, tá joia? Então, essa é a definição de retas paralelas. Eu tenho duas retinhas, certo? E essas retas em nenhum momento elas se cruzam, tá bom? Vale salientar uma observação importante, tá? Lembre que as retas, elas são infinitas, tá? Então, se eu coloco uma reta e coloco outra um pouquinho trouxinha, elas podem não estar se cruzando naquele intervalo. Mas se eu continuo escrevendo essas duas retas, em algum momento elas vão se cruzar, então elas vão deixar de ser retas paralelas, tá joia? Vou passar aqui para a Briane, rapidinho, para ela ver como é que está a movimentação aí no chat, se ela tem alguma colocação a fazer em relação ao estudo de retas. Então, né, pessoal, a gente tem aqui o pessoal colaborando aqui no chat, trabalhando com a ideia de participação. Eita, aqui o professor Pedro já passou aqui na minha frente. Acontece, gente. E aí a gente tem, né, desde o comecinho o Luan estava junto com a gente, depois tivemos o Carlos. Sim, são do Divino Espírito Santo, né? Já tem gente dessa escola colocando por aqui, não sei se todos, né? Eles parecem se conhecer e tudo mais, então é bem legal aqui a conversa entre eles. Tem o Tito também, o Luciano aqui presente. E o Carlos aqui no finalzinho, fala de mim, falei, Luan. Luan, ele tá aqui querendo participar da aula, fico bem feliz, porque ele é bem frequente, né? Ó, o Carlos... ele colocou aqui, eu tinha perguntado aqui no chat, né, se eles estavam acompanhando as diferenças. E falando sobre esse acompanhamento das diferenças entre retas, semi-retas e segmentos, a gente acabou de colocar isso como um exemplo para você entender a posição, mas também entender esse tipo de comportamento matemático, né? A gente está utilizando um exemplo do dia a dia, um comportamento de coisas que a gente conhece, no sentido de ter ali uma linha do trem. Ele utilizou também, por exemplo, o Google Maps para poder colocar as retas e a gente entender que essas classificações, elas não são soltas apenas matemáticas, não. Mas quando a gente fala do elemento reta, semi-reta e segmento, a gente está falando de uma composição de pontos. Então, de fato, não tem como a gente representar uma coisa infinita numa TV, como ele falou, que acaba, né? Mas a indicação das setinhas nas pontas vai trazer para a gente essa informação. Ao ponto que em determinado momento você nem vai precisar perceber, na verdade nem vai precisar escrever se é reta, se é segmento, se é semi-reta aí. Porque você vai perceber pelas indicações que Pedro falou, né? Se tiver as duas pontinhas com uma seta, você vai ter essa direção, sabendo que aquilo ali significa uma reta. Se a gente tem esse tipo de comportamento sendo um pontinho e uma seta na outra ponta, então começa em um determinado momento e aí é infinito no outro sentido, né? E se a gente tem dois pontinhos, a gente consegue finalizar, a gente consegue medir. Então comece aí a perceber que as indicações das pontas vão dizer para a gente qual é o tipo, qual é a classificação daquele primeiro momento. Agora, Pedro está trabalhando com a ideia da posição das retas. E às vezes a gente utiliza esse nome, né, paralela, na nossa vida, e não percebe que é um argumento matemático, né? A gente utiliza tanto no nosso dia a dia e não percebe que a gente está falando uma classificação entre duas retas, entre a posição de duas retas. Então, eu espero que eu tenha conseguido tirar a dúvida do Carlos, né, que tinha dito que não estava entendendo bem essa relação entre aí as diferenças, e se não aconteceu, a gente volta de novo, tá, Carlos? Espera aí teu feedback. Vou voltar aqui com o professor Pedro para ele dar continuidade nas classificações e depois a gente volta com outros comentários. Vai lá, professor. Show de bola. Então, vamos lá.
Estamos falando agora das retas paralelas, tá bom? Que são retas que não tem nenhum ponto em comum, elas não se cruzam, tá? Então, voltando lá para o nosso exemplinho aí do Maps, tá vendo que a gente tem aí duas retinhas, certo? E essas duas retinhas, elas não se cruzam, tá bom? A gente costuma muito dizer, quando a gente está no ônibus ou quando a gente está querendo falar de uma localidade, tá? A gente fala, por exemplo, eu estou aqui numa rua paralela à Conde da Boa Vista, certo? Ou seja, são ruas que não se cruzam, é uma do ladinho da outra, tá joia? Você pode encontrar também essas retas paralelas nesse exemplo aqui que eu coloquei, que está circulando aí para você, e você também pode fazer um exercício de verificar onde é que você pode encontrar, certo? Esses segmentos paralelos, essas retas paralelas na sua casa, tá? Lembre-se que aí você vai ver algo finito, vai ser um segmento que vai ser paralelo, tá? Por exemplo, as mesas aí da sua casa, a mesa de jantar, não sei como é, mas geralmente elas são paralelas, essas retas, tá bom? Então, você pode analisar também no dia a dia essas questões de retas paralelas. Você pode olhar para a sua casa aí, para as paredes da sua casa, tá? Essas quinas que existem em uma parede e outra, aquilo ali a gente pode representar como segmentos paralelos, tá bom? Então vamos embora, vamos dar continuidade aqui e vamos falar agora sobre as retas concorrentes. Agora a gente tem retas que se cruzam, tá? E quando a gente tem retas concorrentes, retas que se cruzam, elas se cruzam em um ponto específico, certo? Então pode notar que esse ponto aí, ele pertence às duas retas ao mesmo tempo, tá bom? Então, recapitulando aí a definição de retas concorrentes, são retas que se cruzam e apresentam um ponto em comum. E a partir dessas retas concorrentes, a gente consegue encontrar algumas relações, tá bom? Aqui está parecendo um Agamenon, né? Se aquele prédio ali fosse o Hospital Português, mas não é, tá bom? A gente tem aí, ó, o cruzamento entre algumas avenidas, tá? E a gente pode ter aí o exemplo, certo? De retas concorrentes. Você pode ver aí, ó, duas retinhas que elas estão se cruzando. Se você observar também rapidamente essa imagem, você vai conseguir verificar exemplos aí de retas paralelas, tá joia? Vamos embora. A gente tem aqui agora, ó, a formação, certo, de ângulos com essas retas concorrentes. Você pode notar que quando escrevemos retas concorrentes, a gente forma alguns ângulos. E o que são esses ângulos? São as aberturas formadas pelo encontro, tá bom? Dessas retas. Então acompanha aqui comigo. Qualquer dúvida, fala com Briane, manda no chat aí, que ela vai tirar as dúvidas de vocês e eu também, tá bom? Então, observe aí que primeiro, quando a gente tem retas concorrentes, a gente consegue formar ângulos que são chamados de ângulos opostos pelo vértice, tá? O vértice é esse ponto de encontro aí que eu já falei para vocês, que é o encontro entre as duas retinhas, tá bom? Então, esse pontinho vermelho aí, ele é chamado de vértice. E aí eu tenho ângulos opostos por esse vértice. Acompanha aqui comigo, ó. Eu tenho aqui esse ângulo que eu marquei com um arcozinho aí, roxinho, certo? Tem um vértice vermelho e pode observar que esse ângulo aqui de baixo, tá bom? Ele é um ângulo oposto pelo vértice, tá? Um ângulo em cima e o outro ângulo em baixo, tá bom? Ângulos opostos pelo vértice. Ah, Pedro, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que esse ângulozinho vermelhinho aí, ele é oposto pelo vértice desse ângulo que está aqui à direita. Isso, certo? Então, essa é a definição de ângulos opostos pelo vértice. E existe uma relação entre esses ângulos que são opostos pelo vértice. Os ângulos que são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida, tá bom? Então, grava isso aí, anote isso aí, certo? Que ele é muito importante quando estudamos retas concorrentes, tá bom? Os ângulos opostos pelo vértice, eles possuem a mesma medida. Então, deixa eu ver aqui se você entendeu rapidinho aqui com esse exemplo. Ó. Marquei esse ângulo aí, e esse ângulo aí ele tem 60 graus. A abertura desse ângulo corresponde a 60 graus. A pergunta é a seguinte: quanto mede o valor desse outro ângulo que está ali? Ó? Então, você pode observar que esse ângulo que está do outro lado, ele é o ângulo oposto pelo vértice do ângulo de 60 graus. E eu acabei de falar que esses ângulos eles possuem a mesma
medida, tá joia? Então eu tenho aí, ó, que esse ângulo ele é igual a 60 graus. Pegou a visão? De boa aí? Agora acompanhe esse outro exemplo aí. Eu coloquei que esse ângulozinho de baixo aí, ele mede 123 graus. Então, se esse ângulo mede 123 graus, quanto mede esse ângulo de cima? Com certeza vocês já encontraram a resposta, né? Esse ângulo ele é igual a 123. Então, os ângulos que são opostos pelo vértice, eles são ângulos que possuem a mesma medida, tá joia? Vamos lá, vamos falar agora sobre ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes? Então, eu relacionei aí, eu coloquei uma setinha, falando que os ângulos adjacentes, eles são os ângulos que estão juntos, tá bom? São os ângulos que estão um do ladinho do outro, eles são chamados de ângulos adjacentes. Então, lembra do exemplo que eu acabei de colocar, não foi? Eu tenho esse ângulo aí marcado de roxinho e o outro ângulo marcado de vermelho, tá bom? Pode notar que esses dois ângulos, eles estão um do lado do outro. Então, eles são chamados de ângulos adjacentes, tá joia? Então, esse ângulo roxinho aí, ele é adjacente a esse ângulo vermelho que está à sua direita, mas também ele é adjacente a esse ângulo que está à sua esquerda, certo? Então, pode notar que cada ângulo que a gente tem aí, ele é adjacente a dois ângulos. Se você pegar esse ângulo aqui de baixo, ó, ele é adjacente ao ângulo vermelhinho que está à esquerda e também ele é adjacente ao ângulozinho que está à direita, tá joia? Então, temos aí a definição de ângulos opostos pelo vértice, certo? Que tem as mesmas medidas. E eu falei para você agora dos ângulos adjacentes, que são os ângulos que estão um do lado do outro, tá bom? Então, antes de continuar aqui, antes de mostrar a relação que existe entre esses ângulos, vou passar a palavra para a Briane, para ver se o pessoal que teve dúvida aí já clareou, se falaram mais alguma coisa no chat, se ela tem alguma coisa para acrescentar na aula. Bom, né, eu havia perguntado se o pessoal havia entendido as diferenças e todo mundo respondeu, não, tá tudo bem, estou entendendo. A Gabriela fez um elogio aqui, dizendo que agora entendeu, o senhor ensina muito bem, né? Então, feliz por isso. Aí o Pedro fez assim, ó, uma careta assim. Então, a gente está muito feliz por isso, né? A ideia é essa, é que a gente consiga transmitir o conhecimento para vocês de uma forma mais tranquila, lembrando que a aula não acaba aqui, né, gente? Depois que a gente finaliza, você tem aí o seu recurso, o seu professor para buscar informação, para tirar as dúvidas e também resolver os exercícios da trilha, tá? Falando um pouquinho sobre o que Pedro está trazendo para a gente, veja que são vários conceitos. Se você não conhece algum deles, se você não conseguiu acompanhar algum deles, o que é que eu sugiro? Faz uma estrutura aí no seu caderno, né, um mapinha mental, e sai anotando esses conceitos, né? Falei logo no comecinho da aula que a aula ia ter essa pegada mais técnica, porque a gente vai começar a ganhar informações que ajudam a gente mais na frente com alguns outros elementos geométricos, tá certo? Então, aí a gente viu alguns conceitos sobre a classificação, da reta, segmento, semi-reta e tudo mais. Depois a gente viu a posição entre duas retas e aí a gente conseguiu classificar em concorrentes ou paralelas. Agora a gente está observando ângulos opostos pelo vértice, então aí a gente já tem outras ideias para que a gente consiga ter esse valor do ângulo, por exemplo. E a gente ainda falou sobre a questão foi ângulos opostos pelo vértice antes foi... Ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes, olha aí, quase que esqueci, né? Ângulos adjacentes, né? Coloquei numa filinha e acabei esquecendo. Ângulos adjacentes que também tem uma característica de estar ali coladinho, de estar ali perto. Então, veja que são vários conceitos que têm suas definições e é importante que a gente consiga aí entender quando verbalizar. Ângulo adjacente é o quê? Aí você lembra da característica. Né? Retas concorrentes é o quê? Aí você lembra da característica, entende? Então, sabendo do conceito, você consegue resolver bastante exercício, tá certo? Vou voltar aqui com o Pedro para a gente continuar a nossa aula. Então, vamos observar agora qual é a relação que existe entre esses ângulos que são adjacentes, tá bom? Os ângulos adjacentes, eles são chamados de ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? São ângulos cuja soma entre eles é igual a 180 graus. Então, quando você pega os dois ângulos que são adjacentes e soma, essa soma ela tem que dar igual a 180 graus, tá bom? Então, vamos acompanhar aqui algum exemplo. Qualquer dúvida, fala no chat comigo, tá bom? Então, veja só, eu tenho um ângulo aqui, marcado de roxinho, esse ângulo ele mede 120 graus. E eu quero saber
quanto mede esse ângulozinho vermelhinho ali, ó. Então, você sabe que esses dois ângulos, eles são adjacentes e que a soma entre eles tem que dar igual a 180 graus. Então, ora, se aquele ângulo ali, ele mede 120 graus, quanto mede o outro ângulo? Ele é igual a 60 graus, tá bom? Por quê? Porque a soma entre o 60 e o 120, ele é igual a 180 graus, tá bom? Então, não se esquece, ângulos adjacentes, a soma entre eles é igual a 180. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer agora a relação entre os dois ângulos que a gente acabou de ver aqui, tá bom? A gente viu aí os ângulos opostos pelo vértice e os ângulos adjacentes. A pergunta é a seguinte, imagina aí que você tem duas retas concorrentes, tá bom? Retas que se cruzam. Pode notar que nos exemplos anteriores a gente viu que esses ângulos, quando a gente tem a união aí de duas retas concorrentes, a gente forma 4 ângulos, tá bom? A pergunta é, se eu informar apenas um ângulo, tá? Eu consigo encontrar todos os outros ângulos. E aí? Vamos lá? Acompanhe esse exemplo aí. Eu coloquei aí esse ângulozinho aí que marca 150 graus, tá bom? Então, pela definição de ângulos opostos pelo vértice, eu consigo encontrar a medida desses 3 ângulos, certo? Primeiro, eu vou encontrar, claro, o seu ângulo oposto pelo vértice, que é o ângulo de cima. Se o ângulo de baixo mede 150 graus, o de cima também mede 150 graus, porque eles são opostos pelo vértice e a definição diz que eles têm a mesma medida. Dá para encontrar agora essas duas interrogaçõezinhas vermelhas aí? Vai dar também. Por quê? Porque a gente viu que a soma de dois ângulos adjacentes é igual a 180 graus. Então, se esse ângulo aí mede 150, para 180 falta 30. E o outro ângulo lá, você pode encontrar ou pela definição de ângulos adjacentes ou pela definição de ângulos opostos pelo vértice. Então, se aquele ângulo lá mede 30 graus, o outro ângulo também vai medir 30 graus. Tá joia? Então, eu espero que tenha ficado bem claro aí para vocês essa relação. Agora, eu quero trazer alguma observação para você referente a esses ângulos, tá bom? Pode notar que eu tenho 4 ângulos aí que eu encontrei através de um só. Então, esse ângulo de 150 aí, se eu somar com esse ângulo de 30, com mais 150 e com mais 30 graus, essa soma aí vai dar igual a quanto? Essa soma, ela corresponde a 360 graus. Então, isso aí a gente já vai levar para as próximas aulas, tá bom? Vou passar a palavra aqui para a Briane, para ela fazer as considerações finais. Se você tiver alguma dúvida também, fale aí no chat, que ela vai ver agora. O pessoal estava com dúvida e tudo mais, mas eles ficaram aqui super atentos, né? Achei até que não tinha, mas a Gabriela e o Luan responderam, tá tudo certo por aqui. A Gabriela falou, que pena, né? Tá acabando. Mas que bom que a gente conseguiu passar um pouquinho do conhecimento. Pedro explicando aqui sobre essa ideia das retas e tudo mais. Faz aquilo que eu falei, dá uma olhadinha aí no seu caderno, coloca as informações listadas para que você consiga ter a referência de onde buscar isso, nessas classificações, e mais na frente conseguir resolver os exercícios, tá bom, gente? Valeu aí a participação de vocês e a gente se vê na próxima aula. Galera, o pessoal já está agoniando aqui, eu tenho que ir embora, tá bom? Mas só para falar que na próxima aula a gente vai elevar o nível da coisa, tá bom? A gente tem agora aí, ó, duas retas paralelas, a reta R e a reta S, cortada por uma reta transversal. Então, você pode notar que vão formar aí 8 ângulos e a gente vai ver a relação entre eles, tá bom? Então, tô indo. Cheiro no coração, fiquem com Deus e até amanhã, tá bom? Na nossa próxima aula.